Escutatória. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz o Alberto Caieiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Aí a gente que não é cego abre os olhos. Diante de nós, fora da cabeça, nos campos e matas, estão as árvores e as flores. Ver é colocar dentro da cabeça aquilo que existe fora. O cego não vê porque as janelas dele estão fechadas. O que está fora não consegue entrar. A gente não é cego. As árvores e as flores entram, mas, coitadinhas delas, entram e caem no mar de ideias. São misturadas nas palavras da filosofia que mora em nós. Perdem a sua simplicidade de existir. Ficam outras coisas. Então, o que vemos não são as árvores e as flores. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Faz muito tempo, nunca me esqueci. Eu ia de ônibus. Atrás, duas mulheres conversavam. Uma delas contava para a amiga os seus sofrimentos. Contou-me uma amiga nordestina que o jogo que as mulheres do Nordeste gostam de fazer quando conversam umas com as outras é comparar sofrimentos. Quanto maior o sofrimento, mais bonitas são a mulher e a sua vida. Conversar é a arte de produzir-se, literalmente, como mulher de sofrimentos. Acho que foi lá que a ópera foi inventada. A alma é uma literatura. É nisso que se baseia a psicanálise. Voltando ao ônibus. Falavam de sofrimentos. Uma delas contava do marido hospitalizado, dos médicos, dos exames complicados, das injeções na veia. A enfermeira nunca acertava, dos vômitos e das urinas. Era um relato comovente de dor. Até que o relato chegou ao fim, esperando evidentemente o aplauso, a admiração, uma palavra de acolhimento na alma da outra que supostamente ouvia. Mas o que a sofredora ouviu foi o seguinte: mas isso não é nada. A segunda iniciou então uma história de sofrimentos incomparavelmente mais terríveis e dignos de uma ópera que os sofrimentos da primeira. Parafraseio o Alberto Caieiro. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer, como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansar da consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. No fundo, somos todos iguais às duas mulheres do ônibus. Certo estava Lichtenberg, citado por Murilo Mendes. A quem não ouça, até que lhe cortem as orelhas. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, o Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Pastor protestante, não evangélico. Foi trabalhar num programa educacional da Igreja Presbiteriana, USA.
voltado para minorias. Contou-me de sua experiência com os índios. As reuniões são estranhas. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em silêncio, como se estivessem orando, não rezando. Reza é falatório para não ouvir, orando, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Também para se tocar piano é preciso não ter filosofia nenhuma. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí de repente alguém fala, curto. Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar, logo em seguida, seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos, pensamentos que julgava essenciais. Sendo dele os pensamentos, não são meus, são-me estranhos. Comida que é preciso digerir. Digerir leva tempo. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se falo, logo a seguir, são duas as possibilidades. Primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que eu iria falar quando você terminasse sua tola fala. Falo como você não tivesse falado. Segunda, ouvi o que você falou, mas isso que você falou como novidade eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim, tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou, e assim vai a reunião. Há grupos religiosos cuja liturgia consiste de silêncio. Faz alguns anos, passei uma semana no mosteiro na Suíça, Grand Champs. Eu e algumas outras pessoas ali estávamos para juntos escrever um livro. Era uma antiga fazenda, velhas construções, não me esqueço da água do chafariz onde as pombas vinham beber. Havia uma disciplina de silêncio, não total, mas de uma fala mínima, o que me deu enorme prazer a refeições. Não tinha a obrigação de manter uma conversa com meus vizinhos de mesa. Eu podia comer pensando na comida. Também para comer é preciso não ter filosofia. Não ter obrigação de falar é uma felicidade. Mas logo fui informado de que parte da disciplina do mosteiro era participar da liturgia 3 vezes por dia. Às 7 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Estremeci de medo, mas obedeci. O lugar sagrado era um velho celeiro, todo de madeira, teto muito alto, escuro. Haviam aberto buracos na madeira, ali colocando vidros de várias cores. Era uma atmosfera de luz mortiça, iluminado por algumas velas sobre o altar. Uma mesa simples com o ícone oriental de Cristo. Uns poucos bancos arranjados em U definiam um amplo espaço vazio no centro, onde quem quisesse podia se sentar numa almofada sobre um tapete. Cheguei alguns minutos antes da hora marcada. Era um grande silêncio, muito frio. Nuvens escuras cobriam o céu e corriam, levadas por um vento impetuoso que descia dos Alpes. A força do vento era tanta que o velho celeiro torcia e rangia, como se fosse um navio de madeira no mar agitado. O vento batia nas macieiras nuas do pomar e o barulho era como de ondas que se quebram. Estranhei. Os suíços são sempre pontuais. A liturgia não começava e ninguém tomava providências. Todos continuavam do mesmo jeito, sem nada a fazer. Ninguém que se levantasse para dizer: meus irmãos, vamos cantar o hino. 5 minutos, 10, 15. Só depois de 20 minutos é que eu, estúpido, percebi que tudo já se iniciara 20 minutos antes.
As pessoas estavam lá para se alimentar de silêncio, e eu comecei a me alimentar de silêncio também. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio dentro, ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. É música, melodia que não havia e que, quando ouvida, nos faz chorar. A música acontece no silêncio. É preciso que todos os ruídos cessem. No silêncio, abrem-se as portas de um mundo encantado que mora em nós, como no poema de Mallarmé, A Catedral Submersa, que Debussy musicou. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada, somos todos olhos e ouvidos. Me veio agora a ideia de que, talvez, essa seja a essência da experiência religiosa, quando ficamos mudos sem fala. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam, num contraponto.